Iniciando mais um dia dos nossos estudos, nós vamos começar uma nova obra, depois de terminarmos o livro dos médiuns, né? Quase 3 anos de estudo daquele livro. A gente começa agora um novo livro, Depois da Morte, de Leon Denis, era a nossa promessa, né? E eis que estamos cumprindo. Então, é um livro bastante interessante, que traz uma visão de Leon Denis em cima daquilo que Kardec trouxe das obras básicas, da comunicação com os espíritos. E como eu sempre comentei com vocês, Leon Denis ele tem uma característica muito interessante, vocês vão perceber isso notoriamente, diferentemente de Kardec, que tinha aquela visão mais técnica, mais científica, mais racional. Leon Denis era sempre muito poético, muito romântico nas suas colocações. E aí, beleza então, Décio. E aí então vocês vão observar a forma suave, a forma carinhosa, digamos assim, como Leon Denis aborda os mesmos temas que Kardec trouxe. E a importância desse livro para nós, e por isso eu optei por ele, é porque ele fala daquilo que nós estudamos na doutrina espírita numa outra visão, a partir de uma outra visão. Então nós teremos duas visões diferentes, ou melhor, duas formas diferentes de expor o mesmo tema. E por isso então a gente amplia um pouco mais o repertório, o nosso acervo de estudos, para compreendermos esses ensinamentos que foram trazidos para nós. Nós temos aqui várias sinopses que falam dessa obra, né? E aqui um trechinho só para entendermos como funciona, antes de começarmos o nosso livro propriamente dito. É colocado que Leon Denis, o grande estudioso francês e contemporâneo de Kardec, a gente lembra que Leon Denis teve 2 encontros com Kardec, numa das viagens que Kardec fazia para divulgar a doutrina espírita. Leon Denis realmente fala ao coração da criatura humana, conduzindo-a a meditar séria e proveitosamente sobre tão profunda indagação. Esmiuçando temas filosóficos e analisando antigas religiões, o autor focaliza o surgimento do espiritismo como uma crença, uma nova apoiada em fatos, capaz de revelar ao pensamento humano o que se passa no além-túmulo. Em sua conclusão, assevera-nos Denis que o espiritismo esclarece o passado, ilumina as antigas doutrinas espiritualistas e liga sistemas aparentemente contraditórios. Então, é sobre isso que nós vamos estudar aqui nessa obra, né? Inicialmente, também um outro comentário que é feito sobre essa obra é colocado assim para nós, que depois da morte foi a primeira de uma série de obras monumentais escritas por Leon Denis na sua missão de divulgar e defender o espiritismo, dando continuidade à grande obra de Allan Kardec. Nesta obra, escrita em 1897, finalzinho do século XIX já, Denis amplia a nossa concepção da vida, demonstrando que somos seres imortais. Inicia fazendo uma avaliação das crenças e descrenças ao longo dos séculos. Em seguida, faz um estudo dos mais profundos temas: Deus, universo, a vida, a morte, a reencarnação e outros. E após uma exposição detalhada do mundo espiritual, finaliza demonstrando o objetivo maior do espiritismo, que é a elevação moral do ser humano. Então, essas definições que nós vemos aqui sobre a obra de Leon Denis, é a forma como nós vamos viajar por todos esses temas. Aqui, passando um pouco pelo nosso índice, nós temos na primeira parte, que fala sobre crenças e negações. Na segunda parte, os grandes problemas que a humanidade enfrenta no sentido de busca de respostas sobre Deus, sobre o universo, sobre a imortalidade da vida, sobre
as nossas existências no mundo espiritual, as reencarnações. Na terceira parte ele fala sobre o mundo invisível, falando sobre temas mediúnicos, sobre fenômenos, sobre perispírito, sobre mediunidade, sobre os perigos do espiritismo, sobre charlatanismo, né? Na quarta parte fala sobre o além-túmulo, sobre a vida no mundo espiritual, a erraticidade, os espíritos inferiores, fala sobre infernos e demônios, julgamento, hora final, enfim, temas, né, que são bastante abordados pelas religiões contemporâneas. Na quinta parte, fala sobre o caminho reto. Aí ele já entra para nós aqui trazendo conceitos morais, falando sobre temas do Evangelho, falando sobre valores, virtudes, imperfeições. E depois ele finaliza aqui para nós, trazendo um resumo do que é o Espiritismo e a sua conclusão. Então temos aqui bastante coisa para estudar, nenhuma novidade daquilo que já foi apresentado nas obras básicas, mas como eu falei para vocês, nós vamos fazer aqui uma releitura daquilo que Kardec já trouxe, na visão de Leon Denis, que, diferentemente de Kardec, teve a oportunidade de estudar com cuidado as obras de Kardec, porque Kardec foi o desbravador. Ele trouxe a base da doutrina espírita, e Leon Denis teve a oportunidade de quase 40 anos depois, se essa obra foi escrita em 1897, foi então exatamente 40 anos após o lançamento do Livro dos Espíritos. Então, Leon Denis teve a oportunidade de estudar essas obras, fazer comparações, trazer novas visões e complementos sobre esses temas. Por isso, então, a gente vai desenvolver os temas trazidos nas obras de Kardec a partir, né, de novos complementos. Ele inicialmente traz uma dedicatória em que ele oferece esse livro, né, aos nobres e grandes espíritos que revelaram a ele o mistério augusto do destino, a lei do progresso na imortalidade, cujos ensinos consolidaram em mim, diz aqui Leon Denis, o sentimento da justiça, o amor da sabedoria, o culto do dever, cujas vozes dissiparam as minhas dúvidas, apaziguaram as minhas inquietações. As almas generosas que me sustentaram na luta, consolaram na prova e elevaram meu espírito até às alturas luminosas em que se assenta a verdade. Então, é ali a quem são essas pessoas, a esses espíritos, a quem Leon Denis dedica todo esse trabalho. E nós já estudamos, né, a biografia de Leon Denis, que é considerado o apóstolo do Espiritismo, exatamente pela continuidade que deu ao trabalho de Kardec e também pela grande preocupação com a divulgação. Leon Denis era um grande escritor, era um grande palestrante também, então ele viajava pela França, fazendo ali as suas palestras, sempre muito bem reconhecidas, né, e de grande valor também. E aí acabou próximo ali à Primeira Guerra Mundial, sofrendo de uma doença que afetou a sua visão, e ele aprendeu o Braille e continuou ainda estudando a doutrina espírita, né, e toda a filosofia que a embasa. Então, a partir dessa simples apresentação que a gente fez, temos aqui a introdução desse livro, e a gente vai ver exatamente a linguagem que Leon Denis utiliza. Nessa introdução é a mesma linguagem que ele vai utilizar durante toda a obra. E, naturalmente, trazendo, né, reafirmando tudo aquilo que Kardec apresentou para todos nós. Então, nessa introdução, a gente vai compreender exatamente o objetivo dessa obra. Ele diz assim: vi deitadas em suas mortalhas de pedra ou de areia as cidades formosas da antiguidade. Cartago, em brancos promontórios, as cidades gregas da Sicília, os arrebaldes de Roma, com os aquedutos partidos e os túmulos abertos, as necrópoles que dormem um sono de 20 séculos, debaixo das cinzas do Vesúvio. Vi os últimos vestígios das cidades longínquas, outrora formigueiros humanos, hoje ruínas desertas que o sol do Oriente calcina com suas carícias ardentes. Evoquei as multidões que se agitaram e viveram nesses lugares. Vi-as desfilar diante do meu pensamento, com as paixões que as consumiram,
com seus ódios, seus amores e suas ambições desvanecidas, com seus triunfos e reveses, fumaças dissipadas pelo sopro dos ventos. Vi os soberanos, chefes de impérios, tiranos ou heróis, cujos nomes foram celebrados pelos fastos da história, mas que o futuro esquecerá. Passavam como sombras efêmeras, como espectros truanescos, que a glória embriaga uma hora e que o túmulo chama, recebe e devora. E disse comigo mesmo: eis em que se transformam os grandes povos, as capitais gigantes, algumas pedras amontoadas, colinas silenciosas, sepulturas sombreadas por mirrados vegetais, em cujos ramos o vento da noite murmura suas queixas. A história registrou as vicissitudes de sua existência, suas grandezas passageiras, sua queda final, porém tudo a terra sepultou. Quantos outros cujos nomes mesmos são desconhecidos, quantas civilizações, raças, cidades grandiosas, jazem para sempre sob o lençol profundo das águas, na superfície dos continentes submersos. E perguntei a mim mesmo: por que essas gerações a se sucederem como camadas de areia, que acarretadas incessantemente pelas ondas, vão cobrir outras camadas que as precederam? Por que esses trabalhos, essas lutas, esses sofrimentos, se tudo deve terminar no sepulcro? Os séculos, esses minutos da eternidade, viram passar nações e reinos e nada ficou de pé. A esfinge tudo devorou. Em sua carreira, para onde vai, pois, o homem? Para o nada ou para uma luz desconhecida? A natureza risonha, eterna, moldura as tristes ruínas dos impérios com seus esplendores. Nela nada morre, senão para renascer. Leis profundas, uma ordem imutável, presidem as suas evoluções. Só o homem, com suas obras, terá por destino o nada, o ouvido, o esquecimento? A impressão produzida pelo espetáculo das cidades mortas ainda a encontrei mais pungente diante dos frios despojos dos entes que me são caros, daqueles que partilharam a minha vida. Um desses a quem há mais vai morrer. Inclinado para ele, com o coração opresso, vedes estender-se lentamente sobre suas feições a sombra da morte. O foco interior nada mais dá que pálidos e trêmulos lampejos. Ei-lo que se enfraquece ainda, depois se extingue. E agora, tudo o que nesse ser atestava a vida, esses olhos que brilhavam, essa boca que proferia sons, esses membros que se agitavam, tudo está velado, silencioso, inerte. Nesse leito fúnebre, mais não fui que um cadáver. Qual homem que a si mesmo não pediu explicação desse mistério e que durante a vigília lúgubre, nesse silenciar solene com a morte, deixou de refletir no que o espera a si próprio? A todos interessa esse problema, porque todos estamos sujeitos à lei. Aqui a gente faz uma pausa, porque essa viagem que Leon Denis faz é muito preciosa. Quando a gente estuda um pouco de história, vai até um lugar para quem gosta de viajar, para quem gosta de fazer leituras, e acaba deixando o pensamento voar pelas ruínas, pelos monumentos, pelos mausoléus, pelas lembranças de pessoas que viveram no passado, a gente vê que a história está sempre registrando os fatos que se sucedem. E esses monumentos ficam exatamente para poder marcar a existência desses eventos. Então hoje nós temos desde aquelas mais antigas, como as pirâmides, por exemplo, né, como muralhas, como as grandes cidades, principalmente para quem vive, né, em continentes que têm grandes histórias, ou mesmo para nós, aqui no Brasil, a gente viaja para uma cidade histórica e vê ali que 1 século, 2 séculos do passado existia ali uma cidade, existia ali uma sociedade que tinha seu dinamismo, que tinha seus interesses, seus conflitos, suas conquistas, e de repente o tempo foi passando e essas pessoas foram ficando para trás, as histórias foram ficando para trás. Mas o que Leon Denis chama atenção aqui para nós
É exatamente isso. As cidades deixaram suas histórias, os fatos marcaram o tempo. Mas e com relação aos homens? O que aconteceu com eles? Depois que eles tomaram o túmulo, como foi colocado aqui por Leon Denis, para onde foram? Eles simplesmente foram apagados? Seus espíritos deixaram de existir? Ou eles foram para algum lugar? Então não é simplesmente pegar o agora. Leon Denis pegou uma viagem tão antiga, quando a gente pega essas sociedades milenares, e a gente vê que o que aconteceram com aqueles homens? Quando nós pegamos a história, ou pegamos os dogmas das religiões tradicionais, dizem que estão aguardando o juízo final. Outras escolas religiosas falam que aqueles indivíduos já reencarnaram. Outros pensamentos mais materialistas disseram que eles simplesmente deixaram de existir. Então nós vemos que são muitos os questionamentos em torno desses temas, e essa base histórica que Leon Denis trouxe para nós, ela é muito interessante. Da gente pegar, por exemplo, imaginar os sumérios, que foram os responsáveis pela construção das primeiras civilizações, ali onde hoje é aquela região do Irã, do Iraque, ali na Mesopotâmia, no Oriente Médio. Então daqueles povos para cá, ficaram apenas os fatos e as marcas, e as pessoas simplesmente deixaram de existir? Aqui no Brasil, quando nós pegamos a época do descobrimento, pegamos a época da escravidão, das grandes conquistas que os homens alcançaram, né, nas suas lutas e tudo mais, isso são fatos. Nós pegamos um livro de história e vemos ali nomes, datas, fatos, locais. Mas quando a gente começa a pensar nas pessoas mesmo, independente do nome, do título ou de suas conquistas, o que aconteceram com elas? O que aconteceu com elas? Para onde elas foram? Temos hoje apenas cadáveres? Temos apenas sepulturas? Então, é nesse sentido que Leon Denis faz essa viagem. Pelo tempo, para mostrar para nós que essa é uma dúvida que sempre acompanhou o homem no decorrer do seu desenvolvimento, no decorrer da sua própria história. E ele continua para nós aqui. Convém saber se tudo acaba nessa hora, se mais não é a morte que triste repouso do aniquilamento, ou ao contrário, o ingresso em outra esfera de sensações. Mas de todos os lados levantam-se problemas. Por toda parte, no vasto teatro do mundo, dizem certos pensadores, reina como soberano o sofrimento. Por toda parte, o aguilhão da necessidade, a da dor estimula esse galope desenfreado, esse bailado terrível da vida e da morte. De toda parte levanta-se o grito angustioso do ser que se precipita no caminho do desconhecido. Para esse, a existência só parece um perpétuo combate. A glória, a riqueza, a beleza, o talento, realezas de um dia. A morte passa ceifando essas flores brilhantes, para só deixar hastes fanadas. A morte é o ponto de interrogação ante nós incessantemente colocado. O primeiro tema a que se ligam questões sem números, cujo exame faz a preocupação, o desespero dos séculos, a razão de ser de imensa cópia de sistemas filosóficos. Apesar desses esforços do pensamento, a obscuridade tem pesado sobre nós. A nossa época se agita nas trevas e no vácuo, e procura, sem achar, um remédio a seus males. Imensos são os progressos materiais, mas no seio das riquezas acumuladas, pode-se ainda morrer de privações e de miséria. O homem não é mais feliz nem melhor. No meio dos seus rudes labores, nenhum ideal elevado, nenhuma noção clara do destino o sustém. Daí seus desfalecimentos morais, excessos de revoltas. Extinguiu-se a fé do passado, o ceticismo, o materialismo substituíram-na, e ao sopro destes, o fogo das paixões, dos apetites, dos desejos tem-se ateado. Convulsões sociais ameaçam-nos. Às vezes, atormentado pelo espetáculo do mundo e pelas incertezas do futuro, o homem levanta os olhos para o céu e pergunta-lhe a verdade. Interroga silenciosamente a natureza e o seu próprio espírito. Pede às ciências os seus segredos,
à religião seus entusiasmos, mas a natureza parece-lhe muda, e as respostas dos sábios e dos sacerdotes não satisfazem a sua razão nem ao seu coração. Entretanto, existe uma solução para esses problemas, solução melhor, mais racional e mais consoladora que todas as oferecidas pelas doutrinas e filosofias do dia. Tal solução repousa sobre as bases mais sólidas que conceber se possa, o testemunho dos sentidos e a experiência da razão. No momento mesmo em que o materialismo atingia o seu apogeu e por toda parte espalhava a ideia do nada, surge uma crença nova apoiada em fatos. Ela oferece ao pensamento um refúgio onde se encontra, afinal, o conhecimento das leis eternas de progresso e de justiça. Um florescimento de ideias que se acreditava mortas, mas que dormitavam apenas, produz e anuncia uma nova revolução, uma renovação intelectual e moral. Doutrinas que foram a alma das civilizações passadas reaparecem sob mais desenvolvida forma, e numerosos fenômenos, por muito tempo desdenhados, mas cuja importância enfim é pressentida por certos sábios, vêm oferecer-lhes uma base de demonstração e de certeza. As práticas do magnetismo, do hipnotismo, da sugestão. Mais ainda, os estudos de Crookes, Russell Wallace, Paul Gibier, etc., sobre as formas psíquicas, fornecem novos dados para a solução do grande problema. Aqui a gente faz só um paralelo. William Crookes foi um químico do século XIX que fez pesquisas importantes em nome da Academia Real de Ciência na Inglaterra para poder desmistificar essa história dos médiums. E ele acabou exatamente se deparando, né, com fenômenos de alta importância e acabou se convencendo da existência do mundo espiritual. Russell Wallace foi aquele que fez um trabalho paralelo sobre o evolucionismo, né, junto a Charles Darwin, que acabou também fazendo estudos importantes sobre os fenômenos espíritas. Paul Gibier também era um médico, fez estudos importantes também sobre essa parte de fenômenos. Na questão do hipnotismo, do magnetismo, nós tivemos Franz Anton Mesmer, que também fez estudos importantes sobre esse novo componente do organismo humano, que era o magnetismo. Então tudo isso foi complementando, foi se somando para poder formar uma ideia mais concreta a respeito do mundo espiritual, não apenas sustentada pela fé, mas sustentada pelos fatos que esses grandes cientistas do passado estudaram. E continua. E dessas pesquisas, desses estudos, dessas descobertas, nascem uma concepção do mundo e da vida, um conhecimento de leis superiores, uma afirmação da ordem e da justiça universais, apropriados a despertar no coração do homem, com uma fé mais firme e mais esclarecida no mundo, um sentimento profundo dos seus deveres, um afeto real por seus semelhantes, capazes de transformarem a face das sociedades. É essa doutrina que oferecemos aos pesquisadores de todas as ordens e todas as classes. Ela já tem sido divulgada em numerosos volumes. Acreditamos nosso dever resumi-la nessas páginas, sob uma forma diferente, na intenção daqueles que estão cansados de viver como cegos, ignorando-se a si mesmos, daqueles que não se satisfazem mais com as obras de uma civilização material e inteiramente superficial, mas que aspiram a uma ordem de coisas mais elevada. É sobretudo para vós, filhos e filhas do povo, para quem a jornada é áspera, a existência difícil, para quem o céu é mais negro, mais frio, o vento da adversidade, é para vós que esse livro foi escrito. Não vos trará ele toda a ciência, que o cérebro humano não poderia conter. Porém, será mais um degrau para a verdadeira luz, provando-vos que a vida não é uma ironia da sorte, nem o resultado de um acaso estúpido, mas a consequência de uma lei justa e equitativa, abrindo-vos as perspectivas radiosas do futuro. Ele fornecerá um alvo mais nobre às vossas ações, fará luzir um raio de esperança na noite de vossas incertezas,
aliviará o fardo de vossas provações e ensinar-vos-á a não mais tremer diante da morte. Abri-o confiantemente, lede-o com atenção, porque emana de um homem que, acima de tudo, quer o vosso bem. Entre vós, muitos talvez rejeitem nossas conclusões. Um pequeno número somente as aceitará. Que importa? Não vamos em busca de êxitos. Um único móvel inspira-nos: o respeito, o amor à verdade. Uma só missão anima-nos. Quereríamos, quando o nosso gasto invólucro voltasse à Terra, que o espírito mortal pudesse dizer a si mesmo: minha passagem pelo mundo não terá sido estéril se contribuir para mitigar uma só dor, para esclarecer uma só inteligência em busca da verdade, para confortar uma só alma vacilante e contristada. Então essa aqui é a introdução de Leon Denis. Como a gente viu, a linguagem dele é muito envolvente, né? Muito apaixonada por aquilo que fazia. Mas analisando friamente, né? Bom dia, Miriam, bom dia, fraterna, bom dia, pessoal. Então, analisando com cuidado o conteúdo que ele trouxe para nós, primeiro nós analisamos que o século XIX foi o século da razão. E nessa razão acabou também dando espaço ao materialismo, ao ceticismo, ao positivismo, que eram ideias que levavam em conta apenas aquilo que a nossa razão, que a nossa inteligência era capaz de compreender. Então eu só vejo naquilo que eu acredito, só acredito naquilo que eu puder calcular. Então tudo aquilo que dizia respeito à fé, que já vinha de uma forma bastante distorcida ao longo dos séculos anteriores, como por exemplo, trazido pelas religiões que impunham a fé como sendo uma verdade a partir da sua perspectiva, que acabou depois confrontando com a liberdade de pensamento, permitindo que o homem questionasse, que julgasse e até mesmo rejeitasse. Então foi nesse contexto que Leon Denis trouxe esse livro. E quando ele fala do materialismo, a gente já fez um estudo sobre isso, que nos tempos atuais, quando nós estudamos um livro, ou livros como esses da doutrina espírita, que trazem para nós bases doutrinárias importantes, a partir dos estudos, a partir das revelações que chegaram, mas que foram publicados num determinado contexto, exatamente esse contexto do iluminismo, de revoluções, de filosofias que surgiam, liberdades de pensamento. Então, era nesse contexto. E quando nós começamos a fazer a leitura desses livros, focando esses eventos históricos, a gente se questiona por que eu tenho que estudar um livro que foi publicado naquela época, se hoje nós temos uma realidade completamente diferente. Para que eu tenho que ficar estudando sobre os conflitos entre doutrina espírita e os materialistas, se aqui no Brasil a gente não enfrenta esse problema? Exatamente porque a gente vai começar a compreender que naquela época eles enfrentavam um determinado tipo de resistência. A resistência da razão, que estava bem aflorada naquela época, e a resistência da fé, que era muito cega naquela época. Passado esse tempo todo, como a gente já estudou há pouco tempo, falando sobre a migração do espiritismo para o Brasil, o quase desaparecimento da doutrina espírita na França, que foi o berço dessa doutrina, o Brasil tem um novo contexto. Então a gente pode perceber que, analisando aqueles fatos do passado e fazendo uma comparação, nós percebemos que mudaram os cenários, mudaram os personagens, mudaram até algumas ideias, mas os problemas ainda continuam. Por exemplo, nós não temos hoje o materialismo como uma grande barreira, mas nós temos hoje doutrinas religiosas, temos algumas religiões, que trazem para nós uma visão materialista dessa relação do homem com Deus, dessa relação do homem com o mundo espiritual. Quando você se afilia ou se torna adepto de uma religião, a promessa é que a sua vida material vai ser mais confortável. É aquela que nós chamamos de doutrina da prosperidade. Você se relaciona com Deus esperando um retorno material para o seu emprego, para a saúde da sua própria saúde, da sua família, para que você possa comprar, para que você possa gastar, para que você possa progredir materialmente aqui no mundo físico. E a partir desse progresso que você tem aqui, porque Deus te concedeu uma casa bonita, um emprego, um carro,
um bom casamento, significa que no mundo espiritual você vai encontrar o paraíso. Porque exatamente a ideia de felicidade que nós temos hoje é a prosperidade material. E esse pensamento acompanha esses adeptos, imaginando que essa mesma felicidade material é a felicidade material que o espera. Sendo que, na verdade, seguindo a doutrina cristã, de um modo geral, nós compreendemos que felizes são os humildes, felizes são os simples. Armando colocou, é como você falou, essa doutrina só funciona aqui, pois em países ricos não. A gente comentou isso semana passada, que nós temos assim, as pessoas vão em busca de religiões, de um modo geral, buscando esse alívio, buscando aquele conforto dos problemas de como um país como o nosso, que tem problemas sociais, desigualdades. Mas aí você vai para um país que está bem estruturado materialmente, a pergunta é, quais são as buscas que aquelas pessoas têm? O que elas buscam exatamente? Quando elas entram numa igreja, o que elas esperam encontrar? Aqui no Brasil esperamos encontrar uma conta corrente, uma chave, uma cura, e lá. Mundo de provas e expiações, todos têm aflições. Só que cada um busca de acordo com sua visão. Só que o mais importante, a doutrina espírita, por exemplo, ou saiamos da doutrina espírita e nos elevemos para a doutrina cristã, aquela trazida por Jesus, ela toda, não importa o local onde ela esteja, sempre tem como objetivo promover a elevação moral do homem. Não importa onde você viva, não importa como você viva, não importa o que você possui. O que importa é fazer você se tornar uma pessoa melhor. E é exatamente esse princípio fundamental que acabou sendo esquecido. Porque as pessoas pensam assim, olha, eu vou ter que me tornar uma pessoa boa, mas num mundo como esse, uma pessoa boa sempre é passada para trás, sempre é pisada, sempre é ofendida. Então eu prefiro buscar alguma coisa, algum outro objetivo que me preencha, do que necessariamente esse sacrifício moral que eu preciso fazer para poder me elevar. E é aí que as religiões verdadeiras, as grandes filosofias, perdem o seu sentido. Porque o seu principal objetivo não foi compreendido. A religião não veio para aliviar a dor das pessoas, veio para transformá-las. E a partir dessa transformação, elas vão começar a lidar diferente com os fatos da vida, inclusive com as dificuldades, mas buscando sempre a sua própria elevação. Ela não veio para resolver problemas. Então o Consolador prometido, que Jesus disse que viria no passado, era exatamente o consolo do esclarecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Não é aquele consolador que veio pagar contas, que veio proteger os fracos e oprimidos. Ele veio trazer esclarecimento. Só que nesse caso, vai com Deus, Filomena, bom trabalho. Só que nesse caso, a importância da filosofia, que é promover essa mudança, acaba ficando em segundo plano diante das dificuldades que todos enfrentam. Fernando colocou aí, quando se fala em mudança de hábitos e morais, muitos saltam fora. E nós temos assim várias graduações, né, Fernando? Desde aqueles que rejeitam completamente qualquer filosofia que mexam com o seu estilo de vida, e temos aqueles que, infelizmente, nos incluímos nesse grupo, que são aqueles que são seletivos, que nós só fazemos sacrifícios que não são muito fortes, não são muito pesados. Aquela ideia da porta estreita, da porta larga. Poucos são aqueles que se dedicam a atravessar essa porta estreita, deixando todos os vícios, manias, tendências e desejos para trás, e passando pura e simplesmente por essa porta. Nós escolhemos, claro, não precisa de uma porta tão larga, mas também não precisa ser uma porta tão apertada assim, porque nós temos ainda essa fraqueza. Então temos aqueles das mais variadas graduações, desde aqueles que rejeitam completamente, até aqueles que fazem grandes sacrifícios, mas não o maior de todos os sacrifícios, aqueles que fazem um sacrifício médio, aqueles que fazem só uns poucos sacrifícios. Temos aqueles que conseguem se superar e dão exemplos, né, de grandes mudanças, de grandes conquistas que realizaram em torno dessas missões morais. Então o que Leon Denis fala para nós é exatamente isso, a importância de nós conhecermos uma doutrina que tinha características naquela época e que aqui no nosso tempo tem características semelhantes, embora com uma roupagem diferente. As necessidades continuam as mesmas, os medos continuam os mesmos, e as dúvidas que acompanham o homem no decorrer da
da história continuam também os mesmos. A diferença é que nós temos hoje a possibilidade de conhecer, desde que se tenha coragem para isso. E por que coragem? Porque para você falar, por exemplo, de um mundo espiritual a partir dessa visão que a doutrina espírita traz, é importante que você abra a mão de tudo aquilo que você aprendeu até então. Tudo aquilo que você aprendeu quando era criança, de papai do céu, do inferno, que o inimigo, que o diabo vai te perseguir. Então você precisa abrir mão de tudo isso para poder pensar diferente, o que é algo bastante complicado. Porque nós aprendemos assim, nós nascemos ouvindo isso. E para nos libertarmos dessa visão é algo que demora muito tempo. E que não adianta a gente querer forçar a natureza das pessoas. Aquele axioma que diz que a natureza não dá saltos, ele é muito verdadeiro. Nós temos que absorver gradativamente conhecimentos, temos que digerir esses conhecimentos que pode durar mais ou menos tempo. Mas o importante é que a filosofia está aí presente e oferece uma nova visão do mundo espiritual, não uma visão transformada, uma novidade, mas mostra para nós muito mais, como eu falei para vocês, muito mais do que as informações que chegam para nós do plano espiritual. A doutrina espírita tem uma grande virtude, que é nos dar o método de avaliarmos tudo isso. Que ela pode dizer assim, você pode não acreditar em nada daquilo que está escrito nos livros, mas use o método da razão para analisar aquilo que você acredita. Essa é a maior virtude que nós tivemos. Ah, mas eu não acredito em reencarnação, não tem problema. Mas pensa naquilo que você acredita. Qual é a conclusão que você chega? Se todos deixarem de usar simplesmente a fé pela fé, cegamente, apaixonadamente, e usar a razão para fundamentar essa mesma fé, você não precisa se tornar um cético. Mas analise aquilo que você acredita. Aí sim vai chegar às conclusões mais sólidas, mais concretas. Então a proposta desse livro de Leon Denis, como nós falamos, é trazer essa releitura, essa nova visão do mundo espiritual, a partir de uma linguagem diferente, mas sustentada por tudo aquilo que Kardec trouxe para nós através dos ensinamentos dos Espíritos. Muito bem, a primeira parte que nós vamos estudar, só para trazer para vocês aqui um apanhado, nós temos aqui crenças e negações. Nós vamos falar no primeiro capítulo sobre as religiões e a doutrina secreta. Depois falaremos sobre as crenças na Índia, no Egito, na Grécia, na Gália. Falaremos sobre o cristianismo, o materialismo e o positivismo e depois a crise moral. Então, inicialmente, nós vamos tratar das religiões, a doutrina secreta. Vamos pensar, vamos ver como era vista essa religião, essa doutrina secreta lá no passado. Então ele começa dizendo para nós assim: quando se lança um golpe de vista sobre o passado, quando se evoca a recordação das religiões desaparecidas, das crenças extintas, apodera-se de nós uma espécie de vertigem ante o aspecto das sinuosidades percorridas pelo pensamento humano. Lenta é sua marcha. Parece a princípio comprazer-se nas criptas sombrias da Índia, nos templos subterrâneos do Egito, nas catacumbas de Roma, na meia-luz das catedrais. Parece preferir os lugares escuros à atmosfera pesada das escolas, o silêncio dos claustros, as claridades do céu, aos livres espaços, em uma palavra, ao estudo da natureza. Um primeiro exame, uma comparação superficial das crenças e das superstições do passado, conduz inevitavelmente a dúvida. Mas levantando-se o véu exterior e brilhante que ocultava as massas dos grandes mistérios, penetrando-se nos santuários da ideia religiosa, achamo-nos em presença de um fato de alcance considerável. As formas materiais, as cerimônias extravagantes dos cultos tinham por fim chocar a imaginação do povo. Por trás desses véus, as religiões antigas apareciam sob aspecto diverso, revestiam caráter grave e elevado, simultaneamente científico e filosófico. Seu ensino era duplo: exterior e público de um lado, interior e secreto de outro, e nesse último caso, reservado somente aos iniciados.
conseguiu-se, não há muito, restituir esse ensino secreto, após pacientes estudos e numerosas descobertas epigráficas. Desde então, dissiparam-se a obscuridade e a confusão que reinavam nas questões religiosas. Com a luz, fez-se a harmonia. Adquiriu-se a prova de todos os ensinos religiosos do passado, de que todos os ensinos religiosos do passado se ligam, porque em sua base se encontra uma só e mesma doutrina, transmitida de idade em idade a uma série ininterrupta de sábios e pensadores. Todas as religiões tiveram duas faces, uma aparente, outra oculta. Está nesta o espírito, naquela a forma ou a letra. Debaixo do símbolo material, dissimula-se o sentido profundo. O brahmanismo, na Índia, o hermetismo no Egito, o politeísmo grego, o próprio cristianismo em sua origem, apresentavam esse duplo aspecto. Julgá-las pela face exterior e vulgar é o mesmo que apreciar o valor moral de um homem pelos seus trajos. Para conhecê-las, é preciso penetrar o pensamento íntimo que lhes inspira a nova existência. Cumpre desprender pelo selo dos mitos e dogmas o princípio gerador que lhes comunica a força e a vida. Descobre-se então a doutrina única, superior e imutável, de que todas as religiões humanas não são mais que adaptações imperfeitas e transitórias proporcionadas às necessidades dos tempos e dos meios. Dando uma paradinha por aqui para a gente fazer uma viagem, o que Leon Denis fala para nós é que nós falamos naturalmente não de seitas, mas nós falamos de verdadeiras religiões. Se pegarmos, por exemplo, o hinduísmo, é uma religião que tem quase 7.000 anos de existência. Nós pegamos as religiões do Egito, as religiões da China, as religiões que aconteceram na Europa, na Eurásia, que era o continente antigo, nós encontraremos ali todas as religiões que primeiro publicamente se mostram de uma forma, que umas trazem sacrifícios, outras trazem rituais, trajes, templos. É aquilo que a gente vê, fazendo uma análise histórica da humanidade, observando principalmente essa parte religiosa. Quando nós estudamos história antiga, e eu sou apaixonado por história antiga, nós pegamos aqueles livros que trazem seus capítulos, né? Sumérios, fenícios, os macedônios, temos até os indianos, depois passamos por gregos, por romanos. Nesses livros de história, os caldeus, os hebreus, todos eles. Quando nós pegamos livros de história, que trazem assim uma visão um pouco mais resumida das características de cada civilização em cada tempo, nós temos os vários aspectos sendo analisados. Primeiro, sistema de governo, depois cultura, depois economia, depois geografia e também religião. Inevitavelmente, daquilo que é mais conhecido para todos nós, a mitologia greco-romana, que fala dos deuses, da relação dos deuses com os homens e tudo mais, né? Muitas vezes até uma relação muito mais humana do que divina, como a gente vê, né, nesses fatos da história que são contados, né, nesses livros sobre religião e mitologia. Então todas elas trazem suas religiões. Algumas falam de sacrifícios humanos, em que você tem que se deitar sobre um altar, arrancar o coração e depois oferecer aos deuses. Outros falam daqueles que construíram aqueles grandes templos, onde nós tínhamos aqueles que nós chamamos de médiums, mas que eram profetas, que eram pitonisas, pitons. Então a gente vê essa viagem assim, como o Leon Denis colocou para nós, dá aquela vertigem, a gente começar a voltar muito no tempo, a gente fala, para que já me perdi, já estou ficando meio zonzo. E de fato é assim. Mas quando nós pegamos tudo aquilo que nós conhecemos na história, que é mostrado exteriormente, e começamos a analisar o interior dessas religiões, aquilo que ela não mostrava publicamente, mas que era reservada, que a pergunta é, por que havia esses templos? Por que havia esses sacrifícios? Com quem esses médiums, esses profetas, adivinhos, pitonisas e tal, com quem eles falavam? E se fizermos ali como se fosse assim, descascar um pouco de cada religião,
e tirar aquilo que a princípio é superficial, a gente vai encontrar em todos a mesma essência, fazendo com que aqueles que eram conhecedores, os sacerdotes, os estudantes, os discípulos e apóstolos, né, que buscavam esse conhecimento para aproximar o mundo físico do mundo material. Então, como o Leon Denis coloca para nós, todos eles, tirando essa casca exterior, faziam com que todos buscassem, como Leon Denis colocou nessa última frase, descobre-se então a doutrina única, superior, imutável, de que as religiões humanas não são mais que adaptações imperfeitas e transitórias proporcionadas às necessidades dos tempos e dos meios. Então cada religião, ela simplesmente se adapta a cada cultura. Como nós lembramos uma vez, estudando o Livro dos Espíritos, naquele trecho que fala das leis morais, que é ali um compêndio, né, dos mais profundos sobre filosofia e psicologia humana, Kardec perguntou certa vez se por acaso, nós falamos sobre isso semana passada, se por acaso haveria um tempo, ou haverá um tempo, em que não vai haver mais fronteiras e todos falarão a mesma língua, terão as mesmas características. E os espíritos disseram que isso seria impossível. Que a evolução do ser humano respeita essas fronteiras culturais. Que nós nos aproximamos pela afinidade. Nós temos um modo de viver aqui no Brasil. Na África, em algumas regiões, eles têm modos particulares, porque eles aprenderam a viver assim. Na Europa, a mesma coisa. Nas Américas, na Ásia, lá na Oceania, não importa. Cada cultura aprendeu a viver daquela forma. Aprendeu a se alimentar, aprendeu a se relacionar. O seu idioma, a sua estrutura social, tudo, até mesmo as suas crenças, se basearam todas de acordo com o meio, como colocou Leon Denis, e de acordo com o tempo também. Mas quando nós falamos sobre moralidade, nós entramos numa parte filosófica interessante, né, numa diferença entre ética, que diz respeito à sociedade, e moralidade, que diz respeito ao indivíduo. Para nós, por exemplo, como a gente já comentou sobre isso, a monogamia é para nós uma cultura. Você só pode se casar com uma pessoa legalmente e só pode se casar com outra se você se separar daquela outra. Quando a gente vai para o Oriente Médio, a poligamia já é aceita, na África também. Eu posso ter um harém à minha disposição que isso é aceitável moralmente. Aqui no Brasil, por exemplo, no mundo ocidental, nós temos as mulheres buscando a sua independência e conquistando com muito louvor. Mas se a gente vai para o Oriente Médio, as mulheres são subjugadas por causa de uma sociedade paternalista, uma sociedade preconceituosa, agressiva. Então para nós lá é errado, mas para eles é certo. As mulheres nascem, crescem, aprendendo a viver daquela forma e se tornam submissas, com raras exceções. Então por isso nós vemos que a forma como cada grupo, cada sociedade se relaciona com suas divindades, ou a gente pode chamar de unificar isso tudo e chamar de Deus, de um jeito muito particular, de um jeito muito próprio. O Hermes colocou lá em cima, né, de tempos imemoráveis que o homem sempre cria em algo superior. Como foi colocado pelos Espíritos, lá no comecinho da terceira parte do Livro dos Espíritos, ele dizia que a crença do homem em Deus é algo que está inscrito na sua consciência, no seu inconsciente. Ele não sabe porquê, mas ele sabe que tem que acreditar em alguma coisa. Tem um documentário interessante que eu já falei para vocês, que vocês podem encontrar até no YouTube, que eu recomendo de uma forma muito, muito intensa, muito incisiva, para que vocês assistam, chamada A História de Deus, feito pelo Discovery. E aí então mostra sobre a trajetória do homem nessa relação com Deus. E começa na pré-história, quando Deus era representado pelas forças da natureza. Então o homem pintava nas paredes um pouco da sua história, e marcava, por exemplo, né, tem uma cena interessante logo no começo, que aquela marca de mão na parede, em que dá para imaginar aqueles homens do passado colocando a mão na parede e soprando aquelas tintas produzidas pelos vegetais. E aí então ele tirava, ficava aquela marca da mão. Essa marca da mão é como se fosse a materialização da fé.
porque a pedra, a natureza, representa a divindade. E quando o homem imprime a sua marca, ele está se relacionando com Deus. E aí fala do fogo sagrado, fala de todos. Então, vai mostrando a história de Deus em cada época, em cada período, até mesmo depois da ciência. Quando o homem, de certa forma, busca através da ciência o contato com Deus, tanto que nós tivemos ali a descoberta no ano passado daquilo que seria, o que entendem, sendo o bóson de Higgs, que é chamado sutilmente de partícula de Deus. Então o homem em todas as épocas vai buscando esse algo, inclusive civilizações que não tiveram contato. Se nós pegarmos os aborígenes, lá da Austrália, pegarmos uma tribo africana isolada, no meio do continente, pegarmos uma tribo indígena aqui na Amazônia, esses 3 grupos, embora nunca tivessem se encontrado, todos eles acreditam numa força superior. Acreditam numa divindade. Alguns veem o sol, outros veem a natureza, outros veem um ser diferente. E sempre foi assim. E quando nós percebemos, mas grupos que não se conhecem, todos eles pensam da mesma forma, qual é o sentido de tudo isso? Por que existe isso? Exatamente porque todos nós trazemos essa impressão de que existe uma força superior que rege nossas vidas. A partir do momento em que o homem começa a pensar demais, a raciocinar demais, aí então ele começa a colocar em questionamento a sua fé. É aí que ele se torna cético. Ele não nasce cético. Ele se torna materialista porque ele se rebela pela forma como Deus se manifesta para ele na sua sociedade. Quando chega, por exemplo, uma religião e impõe essa ideia de que ele tem que acreditar, ele fala, eu não quero acreditar nisso. Então, na verdade, ele luta contra a sua própria natureza. O Brás colocou lá em cima a base moral do Bhagavad Gita, que mais parece com o que a doutrina espírita nos trouxe. Base da reencarnação e tudo mais, mas ainda assim, dentro dos seus valores morais, continua a mesma coisa. O Zé colocou, né, pode avançar mais e chegar ao início dos hominídeos, né, enterrar os mortos. Teve um documentário do Discovery também, Zé, que mostrava uma escavação de sociedades das mais primitivas, que mostravam que houve um sepultamento de um morto. Não era simplesmente assim, um indivíduo morreu e ele foi esquecido como se fosse um animal. Porque hoje nós transitamos, por exemplo, pelas selvas, nas savanas africanas principalmente, um exemplo disso é o cemitério dos elefantes que tem lá. Você encontra as ossadas de vários elefantes que vão para aquele local exatamente para poder morrer. Mas quando buscaram nessas escavações estudar esses povos antigos, perceberam sepulturas. E a pergunta é, por que os animais deixam os seus mortos ao léu, para que a natureza mesmo o decomponha, e os homens fizeram um sepultamento, e fizeram não apenas um buraco no chão, é uma sepultura. Então isso mostra que essa tendência de fazer com que aquele ser, por quem você devota algum tipo de afeto, conviveu com ele, não sei se são pais, se são companheiros, se são amigos, se são filhos, não importa. Mas a partir do momento em que tem um vínculo, até mesmo as cremações também, né? Tem um vínculo afetivo com ele, você não despreza simplesmente o indivíduo. Você toma cuidado com aquele corpo como se ele tivesse uma continuidade, algo fosse cuidar dele depois. Então essa ideia do mundo espiritual, de Deus, é algo que está inscrito no inconsciente do ser humano. Por isso então a gente vê que, a partir do momento em que o homem começa a se estruturar socialmente, forma a sua sociedade, a sua vila, a sua cidade, começa então a se organizar, eles acabam coletivamente formando uma filosofia espiritualista que vai fazer com que ele se conecte com Deus, naturalmente vai criar os seus templos, eles terão os seus rituais, as suas cerimônias, e terão também os seus sacerdotes. É quase que automático. Todas as sociedades viveram isso. Sempre tinha ali um rei e um sacerdote, tinha ali um imperador e um sacerdote, uma tribo e um sacerdote. Não havia nenhuma sociedade que não tinha essa preocupação de se organizar dentro de uma religião. Mas tirando essas práticas exteriores, como a gente viu, ele naturalmente vai começar a buscar, na essência,
aquilo que todas as religiões buscam porque faz parte de uma lei natural. É algo que está inscrito na consciência do homem. Vamos continuando aqui para nós. O Braz colocou, né, de toda maneira que analisa essa sua humanidade, pouco passou do meio da caminhada, né, em plena transição. Aquilo que nós falamos sempre, né, Braz? Você dificilmente vai conseguir ter uma certeza do plano espiritual vivendo no mundo material. Como toda a humanidade nessa época, desde o mundo primitivo até o mundo de provas e expiações hoje, nós vivemos restritos ao mundo material, num corpo material, com as dificuldades inerentes de um mundo material. Então você não vai poder dizer assim, ó, você tem plena convicção de que existe o mundo espiritual? Você vai dizer, tenho porque eu tenho fé. Não, isso é fé. Eu perguntei se você tem convicção. A sua fé pode ser imutável, mas a sua convicção deve ser baseada naquilo que te convence realmente. Então a gente busca essa crença no mundo espiritual sempre através da nossa fé. Por isso que existe essa grande diversidade. Cada religião oferece um caminho, uma forma de você se aproximar com Deus. E por que todas elas não são unânimes? Porque nós não temos condições ainda de trazer de um modo concreto o mundo espiritual para a compreensão do mundo físico. O Hermes colocou, mas a maioria tem que ver para quê? É aquilo, né, Hermes? A gente busca a religião como uma forma de conforto, de apoio espiritual, mas você não consegue ainda questionar todos os pontos. Você simplesmente ignora e aceita porque o que importa para você é o conforto. Não ficar julgando se é uma verdade ou não. Porque vai que você descobre que ela é algo que não vai te consolar. Como é que você vai se sustentar a partir dali? Vamos continuando. Vai com Deus, Flávio. Bom dia. Tá. Em nossa época, muitos fazem uma concepção do universo, uma ideia da verdade absolutamente exterior e material. A ciência moderna, em suas investigações, tem se limitado a acumular o maior número de fatos e depois deduzir daí as suas leis. Obteve, assim, maravilhosos resultados, porém, por tal preço, ficar-lhe-á sempre inacessível o conhecimento dos princípios superiores e das causas primitivas. As próprias causas secundárias escapam-lhe. O domínio invisível da vida é mais vasto do que aquele que é atingido pelos seus sentidos. Lá reinam essas causas de que somente vemos os efeitos. Aqui interessante quando ele fala sobre a ciência moderna, é a ciência moderna do século XIX. Hoje nós falamos da ciência moderna do século XXI. Mas não mudou nada. Porque os homens querem compreender a origem do universo estudando pelos telescópios, pelos radiotelescópios, estudando pelas ondas eletromagnéticas que estão se espalhando pelo universo, descobrindo como foi a expansão do universo pelo Edwin Hubble, que fez isso daí. Acabou falando assim, não, o universo está se expandindo, significa que houve o Big Bang. Então a gente começa a buscar essa ideia da origem do universo a partir dos fatos que nós percebemos. Não conseguimos compreender, por exemplo, as causas morais do que nos acompanham, que nos afetam. Então as próprias causas secundárias escapam-lhe. Então a nossa ciência busca hoje, através dessa visão materialista, o entendimento da origem de tudo. Qual a origem do universo? Qual a origem da vida? E faz essa pergunta olhando por um telescópio, olhando gráficos, tabelas. Então a gente vê a distância que existe entre aquilo que é a realidade do mundo espiritual e o alcance do nosso conhecimento e dos nossos instrumentos de pesquisa. O Braz colocou, mas o colisor de partícula foi um grande passo, Braz, para o estudo material. Porque estudou simplesmente ali qual é a base fundamental da matéria. Ou está estudando sobre isso, mas não consegue avançar para o mundo espiritual. Você não fala, por exemplo, então, a partir do colisor de partículas, desse bóson de Higgs, significa que você vai passar a acreditar na existência de espírito? Você vai passar a acreditar na existência de Deus? Longe disso. Descobrindo essa origem da matéria, o homem se torna cada vez mais materialista. Enquanto que a religião busca ignorar essa parte da matéria para se aproximar cada vez mais de Deus a partir da sua visão.
Então a gente vê que nós estamos distantes ainda dessa unificação daquilo que a ciência pode oferecer de conhecimento para aproximar o homem de Deus. Porque aquela aversão que nós já conversamos, aquela aversão que existe entre ciência e religião, ela se fortaleceu muito durante a Idade Média, quando nós tínhamos ali cientistas que eram perseguidos, como Nicolau Copérnico, Galileu Galilei e tantos outros cientistas, que apresentavam ideias que iam contra os textos sagrados e foram perseguidos e até mortos por isso. Quando chegou nessa época de Leon Denis, a igreja, a ciência, queria muito mais distância da religião. Hoje não existe esse atrito, mas na verdade eles se ignoram. Diplomaticamente, sutilmente se ignoram. Como se dentro de uma igreja você não pudesse falar de ciência e dentro de um grande laboratório, de um centro de pesquisa, você não pudesse falar de religião. Vocês perceberam isso? A doutrina consegue unificar esses dois, mas pelo fato de nós, primeiro, não termos formação suficiente para isso. Chegar um palestrante, subir num palco de um congresso, num palanque, num púlpito de um centro espírita, e de repente começar a falar sobre ciência, poucos são capazes de fazer isso, porque trazem informação científica. Nós temos médicos, por exemplo, a Associação Médico Espírita, quando nós temos congressos, são congressos muito interessantes, porque trazem uma visão da perspectiva médica dos sofrimentos humanos, tentam unificar, mas ainda assim de um modo muito precário. Um congresso sobre mediunidade que teve em Uberaba, se eu não me engano, no ano passado, falava sobre mediunidade, a ciência, a mediunidade a partir da ciência, alguma coisa assim. E aí nós tínhamos ali mestres e doutores formados em medicina, em física, falando sobre esses temas. Mas falava grego, porque dava a impressão de que só ele entendia do que ele falava. Então a gente vê que mesmo na doutrina espírita, para a gente abordar essa relação do mundo material com o mundo espiritual a partir de uma visão científica, para nós ainda é muito difícil. Chega um palestrante num congresso espírita, vamos falar de física quântica. O que é física quântica? É aquilo que a gente ouve o tempo todo falar, mas ninguém entende. Até mesmo nas universidades que estudam esses temas, ainda existem aqueles que trazem visões limitadas, visões equivocadas. Então nós não temos conhecimento ainda suficiente para fazer uma ligação, uma conexão direta. Por isso então, você gosta de doutrina espírita? Gosta. Você acredita no mundo espiritual? Acredito. Como é que você poderia analisar então essa relação dos dois mundos a partir da visão espírita? Não sei. E esse não sei significa eu não tenho formação, eu não tenho conhecimento para isso. Então temos que aguardar. Ainda estudar os fenômenos, porque você acredita no mundo espiritual. Porque você viu os fenômenos, mas você não consegue encontrar o mundo espiritual de uma forma técnica, de uma forma científica. Esse é um problema que nós enfrentamos hoje. Essa barreira é tão forte que vivemos mergulhado nela, vendo um pouco, né? Aos poucos a gente vai emergindo, né? A gente vai tirando um pouquinho a cabeça debaixo da água, olhando alguma coisa, mas a gente ainda acredita, a doutrina espírita para nós é um ponto de convicção pelos fatos que nós vemos. Você acredita porque você vê. Mas não significa que você acredita porque você entende. Fazendo uma comparação pobre sobre isso, você pode perguntar, por exemplo, para alguém que gosta de ufologia. Ufologia é o estudo da vida extraterrestre, né? Ou a ciência, ou a pseudociência que estuda a vida extraterrestre. Aí você chega para alguém e fala assim, você acredita em alienígena? Acredito. E por que você acredita? Porque eu vi. Certo. Então vamos analisar quem é, de onde veio, qual é a sua constituição orgânica, qual é o equipamento que ele utilizou, quanto tempo ele levou, o que ele veio fazer. Você sabe tudo isso? Não, não sei, só acredito porque eu vi. Para nós é a mesma coisa. Você acredita no mundo espiritual? Acredito. Por que você acredita? Ah, porque lá no centro espírita teve uma reunião mediúnica e um espírito se manifestou. É o único ponto de conexão que nos liga com o mundo espiritual, são os fenômenos. Se não tivessem fenômenos, se o mundo espiritual ficasse silencioso, nós nem faríamos ideia da sua existência. Porque nós não temos como pegar um telescópio e olhar para o espaço e encontrar ali espíritos flutuando. Estruturas no espaço. Não temos. Então a gente vê assim, por que nós conhecemos os espíritos?
Porque eles colocaram a mão para fora da cortina. Aquela cortina escura, fechada, e de repente alguém pôs a mão para fora. Aí você vai contar para todo mundo, eu tenho certeza que tem alguém do outro lado da cortina. Por que você tem certeza? Porque ele pôs a mão para fora. Mas você consegue ver através da cortina? Não, não consigo. Deu para vocês entenderem mais ou menos o raciocínio? Para entender como é formada, como a nossa crença ainda é frágil, como a nossa crença ainda é superficial. A gente acredita porque eles apareceram. Se eles não aparecessem, a gente não faria ideia da existência. Então a gente vê assim como nós estamos distantes do conhecimento do mundo espiritual, do real conhecimento do mundo espiritual. Bom, deixa eu ver aqui onde nós paramos e quanto falta para a gente continuar. Deixa eu ver aqui. Temos aqui algumas páginas ainda. Não vai dar para a gente fechar hoje. Deixa eu pegar aqui onde nós paramos. E só para reforçar aqui nessa última frase, né? O domínio invisível da vida é mais vasto do que aquele que é atingido pelos nossos sentidos. Lá reinam essas causas de que somente vemos os efeitos. E isso então resume, né, exatamente esse nosso entendimento, essa nossa visão do mundo espiritual. Dudu colocou aqui, né, porque eu nunca vi uma psicografia de um extraterrestre, já que ele é um espírito. Olha, Dudu, já li sobre isso. Já li psicografia de espíritos que disseram viver em outros mundos diferentes do nosso, falando da aproximação e da preocupação que tem com essa fase de transformação do nosso mundo. E o médium que recebeu isso é o médium de extrema confiança que eu tenho. Então a gente vê isso, esses espíritos se manifestando, mas como a gente não consegue comprovar, é exatamente aí que fica aquela dúvida. Até onde a gente pode levar isso a sério? Até onde a gente pode acreditar nisso? Então as informações chegam. A nossa preocupação é fazer uma análise cuidadosa para que a gente retire o máximo de fantasia possível e consiga se aprofundar no máximo da sua essência. Aí sim a nossa razão vai conseguir assimilar. Nós podemos divulgar isso aos 7 ventos? Não podemos, porque nem nós conseguimos ter essa convicção. Eu li, recebi, achei interessante, achei bacana, mas até onde isso é real? Dudu colocou aqui, né? O Brás colocou. Na própria doutrina tem relatos de espíritos que se dizia viver em outros mundos, né? Também. Então temos assim várias informações, mas tudo acontece atrás da cortina. Então a gente está ouvindo coisas, vendo coisas saindo da cortina, mas ninguém consegue ver o que tem atrás da cortina. Um dia ela vai se escancarar, quando nossos sentidos, esse sexto sentido se desenvolver e a gente conseguir então desvendar. Como o próprio nome fala, desvendar significa tirar uma venda, tirar aquilo que tampa os nossos olhos, essa grande cortina que cobre o nosso mundo. Um dia a gente vai conseguir ter esse contato. Eles sairão dessa cortina, abrirão essa cortina, nós conseguiremos chegar do outro lado pela emancipação, mas por enquanto são eles lá e nós aqui. Dudu colocou, né, eu recebi uma psicografia de Linus, da constelação de Pleiades, há muitos anos, né, e agora que me dei conta ao te perguntar, que recebi isso em 2 vezes, né, ele escreve de baixo para cima, com uma velocidade imensa, né, você me fez lembrar. Então, são experiências que cada um vai vivendo, né. Até que ponto isso é um fato, até que ponto foi uma mistificação que você sofreu. Aí cada médium vai se analisar para saber quais foram as impressões, se aquilo era realmente real ou não. Temos muita coisa para aprender ainda. E todas essas dúvidas que nós estamos hoje tendo contato começaram há milhares de anos no passado, que é o que Leon Denis vem trazendo para nós. Essa viagem do passado, falando desde aquelas crenças antigas. Quando Moisés falava com Deus, quando as pitonisas lá na Grécia falavam sobre profecias, quando os profetas no Antigo Testamento viam, por exemplo, Jacó, da famosa escada de Jacó, que viu uma grande escada se estendendo para o céu e anjos subindo e descendo, ele viu isso em sonho. Quais as respostas para tudo isso? Como é que o homem conseguia ter resposta numa época em que o conhecimento era tão limitado? E hoje, que o nosso conhecimento científico é tão avançado, pelas descobertas científicas que nós temos,
o que esses conhecimentos podem nos trazer de benefício nessa relação com o mundo espiritual. Quanto tempo vai demorar para que essa barreira que separa a ciência da religião vai desaparecer, para que esses dois elementos possam se aproximar e fazer um esforço conjunto? É isso que a gente vai estudar ainda nesse primeiro capítulo. Então nós paramos aqui na página 9. Na antiguidade tinham outra maneira de ver e um proceder muito diferente. Então é onde a gente parou aqui. A gente vai continuar na próxima quarta-feira. Tá? Então esse livro aqui vai trazer para nós, sem dúvida nenhuma, como vocês já viram, muita coisa legal, uma linha de raciocínio muito interessante, para que a gente possa se aprofundar e possa aprender um pouco mais sobre a mesma doutrina que nós já estudamos, mas com uma visão diferenciada do mesmo ponto. Ou seja, nós estamos diante de um grande obelisco de conhecimento, só que olhando ele através de pontos de vista diferentes. Olha da